Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema super interessante, que é a união, né? Que a gente vai ver a possibilidade disso entre a Torá e a ciência. Pessoal, seguinte, né? Tá aí um assunto que a gente costuma discutir bastante. E o motivo que a gente começa a discutir bastante é que a gente percebe que a ciência, ele, a princípio, é um tabu. Então, o que a gente começa a ver é o seguinte: a gente começa a perceber que, ao longo do tempo, a ciência ela traz uma ideia de razão, tá? Lembrando que existe teoria, existe provas. Então, essa racionalidade, ela faz com que a gente tenha uma insegurança sobre os fatos, né? Um livro de história, né, para ele ser uma verdade, você normalmente pega como base o quê? Quem escreveu e as testemunhas, para que a gente saiba que aquela história, a princípio, existiu. Só que quando a coisa está ligada à parte espiritual ou emocional, a gente começa a ver o outro lado da moeda, porque se sabe que o ser humano evolui espiritualmente, ele evolui em sabedoria. Então, se ele pega o que ele aprendeu hoje como verdade absoluta, ele vai quebrar a cara. Isso se dá também nas teorias. Teoria do Big Bang, simbólico, teoria da evolução, cada hora mudam. Não sabe mais se o Big Bang é assim, se o Big Bang é assado, se a evolução tem isso de tempo, tem aquilo de tempo. Não sabem se a evolução foi na terra e no mar, ou se foi na terra e alguns animais da terra desenvolveram para o mar e pularam para o mar. Muitas vezes não se encontra na teoria da evolução animais que ficam entre um animal do mar e um animal da terra que estariam conectados, que é a base da teoria da evolução, aí você encontrar todo passo a passo. Contradições até não poder mais, contradições no termômetro temporal, que é através do carbono 14, ou através de formas que se dão, né? Há um continente que tem um formato tal, que tem tantas batidas assim, e tanto espaçamento entre placas tectônicas, e que já teve tantos derretimentos. Aí você vai contando, e aí você vê que aconteceu alguma tragédia natural há 1000 anos atrás, que mudou o seu termômetro, que fez a sua contagem agora estar sendo feita à toa, como, por exemplo, o dilúvio, que a gente pode começar já pegando por aqui. O dilúvio foi uma tragédia natural, obviamente foi a Hashem que fez, mas vamos falar agora no que as pessoas simplesmente olham como acontecimento. Que não é um povo que falou. A China antiga fala sobre o dilúvio. E a China antiga, para quem quiser buscar essa informação onde quiser, a China antiga fala que houve um dilúvio no mundo, né? E que nesse dilúvio sobrou somente 8 pessoas, que eram 4 casais, num barco todo fechado. E na antiga China se fala que o líder desse plano de ficar salvo é chamado Noé. Noé. Não errou em nada. Realmente você tinha Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Shem, Ham e Yafet, e suas devidas esposas, 8 pessoas. Ele realmente, o nome desse líder era Noé. Realmente houve um dilúvio no mundo. Isso não foi só a China que fala. Isso você encontra em vários continentes. A mesma história. A mesma história. Pessoas que escreveram durante o dilúvio. Está ocorrendo uma chuva que está durando já 10 dias. Ao todo durou 40, mas o cara ainda estava vivo nos primeiros 10 dias. Ele conta que está acontecendo isso e aquilo. O dilúvio, ele muda totalmente o termômetro e a calculadora da história. Por quê? Porque a Torá fala que quando ocorreu o dilúvio, foi com água fervendo. E nessa água fervendo havia enxofre extremamente ácido. E ele desestruturava tudo o que ele encontrava como matéria. E essa deterioração da matéria fazia com que envelhecesse todas as células, toda a vida que existia naquele corpo, seja de um animal, ou principalmente na parte óssea de cada ser. A partir do momento que a água fervendo com enxofre deteriorava a matéria, isso faz com que hoje, quando alguém encontre um osso e diga, isso aqui tem 50 milhões,
E o do lado que morreu junto, às vezes você diz estranho, esse aqui parece que tem 100 milhões. Claro que está errado. Esse aqui teve mais ponto efetivo, teve mais efeito. Água fervendo e enxofre deteriorou mais a matéria, esse menos. Então, uma tragédia no mundo chamada dilúvio faz com que todo o planeta, durante centenas de anos, contém o mundo de forma errada. E é por isso que fica essa contradição entre povos que morreram no mesmo local, e você vê, de acordo com o carbono 14, que mede, você vê discrepâncias absurdas entre um ser e o outro. Esse morreu a 5 mil, esse morreu a 15 mil. Você fala, como é que pode? Eles morreram no mesmo local, a princípio até juntos. Imagina um ato. Tem um documentário no Netflix que me passaram, eu assisti só parte dele, que falava sobre vários arqueólogos falando sobre a questão de contar o mundo, a data do mundo, de acordo com tudo que ocorre no mundo. Vou dar um exemplo. Você pega uma floresta e se sabe que há tanto tempo atrás isso aqui era uma floresta e hoje é um deserto. Quanto tempo demorou para aquilo se tornar um deserto? E aí começam as discussões. Isso faz tudo em Arizona, principalmente nos Estados Unidos. Ah, não, isso aqui demora uns 50 mil anos para uma floresta virar deserto, porque ocorre isso. Aí esse animal vai embora, o ecossistema quebra, aquele animal morre, aquele destrói, aí demora isso, depois volta a plantar, ano que vem tal, e ocorre uma desproporção no ecossistema até que o momento que aquilo vira deserto. E tem um documentário no Netflix que tinha uma arqueóloga, especificamente, que ela fala que a contagem judaica, a contagem da Torá, ela não só é correta, como ela é a base para que a gente entenda o resto do mundo. Por exemplo, quem conta o mundo que cada mês é em 30 dias? De onde veio isso? Cada mês, 30 dias. Você pode falar de acordo com a Lua. Ok. Então, cada lua nova, o tempo que é para percorrer dá um mês, por volta, né? Que a gente vai falar disso também, da Lua, algo bem interessante. Por volta de um mês, ok. Quanto tempo demora o ano? 12 meses. Aí já é discussão do porquê você diria 12 anos. E aí você vem e fala, da onde veio a questão da semana? O mês pode durar 30 dias. Você pode dizer, olha, a Lua passou em 30 dias. Tanto que quando você fala Lua, a palavra Lua, natural, você está querendo dizer passou um mês. Passou uma lua, passou um mês. Mas quem disse que tem que existir um conceito chamado semana, que ele é dividido em 7 dias? Por que 7 dias? E por que 7º dia Shabat? Da onde veio esse conceito? Semana. Conceito 6 dias, conceito Shabat. Então, essa arqueóloga que aparece nesse documentário, americana, ela fala o quanto a base do planeta é a base do que saiu da Torá. Que por marketing furreca chamam de Velho Testamento. E aí você vê o seguinte, essa arqueóloga chega e mostra o Arizona, lugares nos Estados Unidos, que eles falam, pegam alguns desertos e falam, quanto tempo vocês acham que esse deserto aqui, pequeno aqui, que tem nos Estados Unidos, era floresta? Aí você fala, normalmente, tantos milhares de anos, tal. Ela fala, não, isso aqui não tem nem 100 anos. Ocorreu uma tragédia natural específica no Arizona, que fez com que parte dela se transformasse em deserto, como se fosse, entre aspas, da noite para o dia. Obviamente, quando passa no Arizona 1000 anos, alguém, quando estudar aquele deserto, vai falar, uau, isso aqui deve ser uma evolução de milhões de anos, quando, na verdade, não era milhões nem milhares. Pode ter sido uma questão de semanas. A contagem do tempo, ela está sob o aspecto de muitas variáveis. E quando você deixa de considerar todas as variáveis e deixa de considerar a providência divina, que é o motivo de existir criação, o motivo de existir vida, da onde veio a primeira vida, da onde veio algo partindo do nada. Aí você fala, uau, é muito difícil 2 mais 2 igual a 4 me explicar isso. Ou seja, exatas, ciência, não tem como. Você não tem como fazer conclusões sobre o tempo do mundo, sobre o motivo da vida, sobre gravidade perfeita
entre a Terra, Sol e Lua, e fazendo com que a gente fique perfeitamente parado no ar. Nossos pés presos no chão, a nossa pressão interna perfeita para poder encher o pulmão, uma taxa de oxigênio baixa para não acender um fósforo e explodir tudo. De acordo com a ciência, que fala que é a teoria da evolução, essas pessoas têm que ter muito mais fé. Tem que ter muito mais fé do que eu. Eu tenho inveja de cientistas que dizem que o mundo simplesmente aconteceu. Porque essas pessoas precisam de uma fé cega tão grande que eles esquecem que a vida deles é baseada numa ciência. Baseado numa ciência onde precisa haver lógica, onde precisa ser considerado o que você ainda nem aprendeu. E eu não estou querendo dizer que, já que você não conhece ainda tudo sobre a vida, você não pode estudar. Mas a questão é que quando você desconsidera o óbvio, que é algo ter criado, alguém ter criado o algo, a vida ter partido de algo, e não o nada virou algo, o nada virou um ser humano, o nada virou um planeta Terra com 1 trilhão de complexidades. Não você simplesmente colocar fé cega. É você, de fato, construir um raciocínio que faça sentido. E que não faz sentido quando você tira o aspecto Deus, justiça divina, providência. Porque não faz sentido a vida, ainda mais com tantas perfeições, e tanta conexão que existe, ser humano-animal, ser humano com ser humano, povos, culturas, aprendizado, é tão elevado, algo tão grandioso, que o ser humano se mostra tão pequenininho quando ele acredita que é igual uma bombinha que explodiu. Imagina, você pega uma bombinha, aquela famosa bombinha de estalinho, só que aquela maior, que tem muito mais complexidade em células e em matéria do que teve desde o primeiro começo do carbono, oxigênio, hidrogênio inicial. Imagina você explodir uma bombinha e daquela bombinha que explodiu começar a criar algo. Daquela bombinha que explodiu, criar um animal. Rapaz, isso não vai acontecer nem um dia, nem um ano, nem 10, nem 80. Em 80 anos, eu pelo menos quer um rabinho, pelo menos. Um rabinho, umas perninhas andando por aí. Não vai criar. Fica tranquilo que não vai criar. A Torá fala que tudo que Hashem criou no início do mundo, ele já criou Beshlemutam, ou seja, em suas completitudes. Ele criou um cachorro, cachorro. Ele criou já um leão, leão. Ele criou um animal, animal. Ele criou o tubarão, tubarão. Tubarão é sabido, é dito, né, um dos animais mais antigos. Tubarão, tubarão. Baleia, baleia. Acabou. Pessoal, estamos aí com mais de 220 pessoas, 230 pessoas ao vivo, Baruch Hashem. É interessante também quando você pega a própria Lua, que é a definição para a gente conhecer o tempo, e a gente pergunta, quanto tempo demora para a Lua dar uma volta inteira na Terra? O ciclo lunar. Quanto tempo demora? A gente joga um mês, né? Quando na prova de matemática se fala um mês, se determina, se subentende 30. Ok, pessoal. Vamos lá. O mundo também, a princípio, entendia como 30 dias. A Torá, num tratado chamado Menahot, e também em Rosh Hashanah, traz que o povo tinha que começar a ver a lua nova para saber que já estava iniciando o mês, esperar o ciclo completo e saber que assim você determinava de acordo com a lua e as suas fases exatamente em que parte do mês você está. O auge da lua, quando ela está imensa, dia 15. Quando a lua não aparece absolutamente nada, primeiro dia do mês. E aí tem as fases, fase nova, minguante, onde você vai sabendo em que parte do mês você está, sem precisar olhar calendário. A Torá fala que havia épocas que antes de dar 29 dias, antes de dar 29 ou 30 dias, haviam pessoas que chegavam no tribunal rabínico da cidade dela e diziam, eu comecei a ver a lua nova, aquele risquinho da lua começando. E aí o tribunal ficava, e agora? Até que na Guemará, não era todo mundo que tinha acesso à informação completa que veio de Moisés,
que, não sei se vocês sabem, foi a primeira mitzvah, o primeiro mandamento determinado por Hashem ao sair do Egito, foi Ve'eh HaChodesh Hazeh Lachem. E esse mês será como contagem para vocês. Nós contamos o mês a partir do mês de Nissan, e de acordo com o calendário lunar, respeitando as estações do Sol. É um calendário solo-lunar. Tempo de acordo com a Lua, estações de acordo com o Sol. Ou seja, a primeira mitzvah que o povo judeu recebeu após sair do Egito, e está escrito que Moshe Rabbeinu no começo fazia as contas e tinha medo de errar, e Hashem mostrava para Moshe como alguém mostra num desenho, como funciona as fases da Lua, e como tinha que ser cada detalhe para fazer a contagem. Um rabino da Guemará, naquela época dessa história do Tratado de Menachot, que é um tratado da Guemará, discussão rabínica, começa a responder ao público, começa a dizer, não, a gente viu lá a lua nova. O Rabban Gamaliel falou, mas não passou nem 28, nem 29 dias da última lua que a gente viu. O público falou, verdade, mas a gente viu lua nova. O Rabban Gamaliel chegou e falou, impossível. Pois eu recebi do meu rabino, que recebeu do rabino dele, que recebeu do rabino dele de forma oral, de boca a boca, desde Moshe Rabbeinu, que o dia não pode, o mês não pode estar completo, se o ciclo lunar não completou 29 dias, e metade de um dia, e 2/3 de uma hora, e 73 frações de uma hora. O Rabban Gamaliel colocou essa conta lá, que foi feita direto de Moshe Rabbeinu Moisés. Obviamente, todo mundo que foi estudando ao longo desses quase 2.000 anos que está escrito a Guemará, começaram a fazer a conta. Bom, 29 dias está lá já no papel, 29 dias completo. 29 dias e meio, ou seja, 29,5. Meio-dia, 12 horas. 2/3 de uma hora, quanto dá? 40 minutos. 3/3 é 60 minutos. 2/3 é 40 minutos. E 73 frações. Aí o bicho pegou. 73 frações de uma hora que rola uma simples regra de 3. Porque a Torá fala que uma hora completa 1.080 frações. 1.080 frações designam uma hora. Então, se 1.080 frações está para 60 minutos, que é uma hora, 73 frações está para X. Cruza os dois, iguala e faz a regra de 3. Qual o número final que vai dar de acordo com a Guemará? 29 dias, ponto 5, que é meio-dia, 3059. Então, a conta da Torá, para dizer quanto tempo demora um mês exato de acordo com a Torá, 29,53059. A NASA, um pouco antes de 2000, mandou um satélite para acompanhar a Lua e fazer a contagem exata. E eles chegaram em 29,5, igual está aqui, ponto 3, igual está aqui, 0,5, igual está aqui, e o número lá 3. Uma diferença de um 0,0006. Uma fração ridícula de diferença da Torá. Depois a NASA mandou outro satélite, que eu não lembro mais em que ano, foi lá para 2004, 2005, não lembro o ano exato. Depois a Rússia mandou. E eles chegaram no novo número. 29, igual está aqui, ponto 530, igual a Torá fala, ponto 57. A diferença é 0,0002. E essa foi a diferença que ficou até os dias de hoje, que eu sei, entre a visão da ciência e a da Torá. A época que você nem tinha calculadora, nada, amigão. Você fala, não, quando a Lua der aquela voltinha de boa, aquele rolê maneiro, o mês completa. Quanto tempo demora para isso acontecer? Vem o Rabban Gamaliel e fala, Habib, 29 dias, e metade de um dia, e 2/3 de uma hora, e 73 frações de uma hora, que são 1.080 frações. Faz a conta, esse é o número. A NASA hoje em dia chegou, tadinha, esforçando para o Hashem. Estão gastando bilhões para chegar para o Hashem na conclusão que eles ainda estão errados por 0,0002. Baruch Hashem aí, pessoal, mais de 270 pessoas ao vivo.
A mesma coisa em relação ao dinossauro. A Torá chama de dinossauro, hoje em dia, né? O hebraico atual, para falar a verdade. Antigamente chamava de Taninim Gdolim. O Zohar Kadosh, a Kabbalah, não deixa também essa informação de lado. Por que de lado? A Torá fala de tudo, então vamos de Torá. Vamos de Torá que não tem erro. O Zohar Kadosh fala ou seja, subiu para o pensamento de Hashem. Só essa frase é quase impossível de entender, dá até arrepio. Subiu para o pensamento de Hashem. Ou seja, como processa o pensamento de Hashem para jogar para a matéria? Através das 10 sefirot, através da... Obrigado, Berto, melhor cafezinho do mundo. Toda a criação, imagina o que é isso. Uau. Pessoal, vou fazer brahá no café com elevação agora. Cafezinho mais gostoso do planeta, Berta Hask. Vocês não estão entendendo o que é isso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol miyav dvaro. Criançada de férias aqui, chamada Grandes Férias de Israel, aproveitando Baruch Hashem. Ok, galeration. Galeration, my friend. Então, o que a Torá fala para a gente? A Torá fala, o Zohar, que Hashem ele criou o mundo 10 vezes ao todo. E nós estamos na 10ª. Isso tem a ver com as Sefirot. Isso tem a ver principalmente com, vamos logo para a resposta, por que Hashem criou? Ele já sabe que não ia dar certo, Hashem sabe tudo. Não existe nem antes e depois para Hashem. Hashem ele já sabe o que foi, o que é e o que será. Olha só que é um bebezinho gorducho, bem fofucho andando pela casa, que jogou o holofote no chão. Mas o que importa é que o bebê gordinho está bem. Né, linda? Se é a bolinha. Então tá bom. Então o que acontece? A Torá fala que Hashem fez isso para poder mostrar o amor que ele tem pela criação. A partir do momento que Hashem cria algo imperfeito, mas que já é bom demais, e você fala, uau, é isso que eu vou ganhar? Não, amigation. Você vai ganhar isso aqui, te dá algo mais completo ainda. A partir do momento que você tem a discernição, a comparação, aí o amor é maior. A comparação, às vezes, aumenta o amor. Quando você olha tribos que são canibais, comem pessoas, fazem loucuras, tribos indígenas, não todas, estou dizendo algumas, tá, pessoal? Sem ofensa, sem generalizar, mas que fazem coisas inacreditáveis. Come gente, vende pessoa, faz coisas de louco. Né? Tem uns que compram arma também, compram Jeep 4x4, fazem umas coisas muito loucas. Quando você vê tribos, coisas muito loucas, os aborígenes na Austrália que comem gente, assassinos, idólatras, quando você vê um mundo muito louco, óbvio que quando você segue o judaísmo e tem a Torá, você fica muito feliz. Porque naturalmente você compara, você fala, uau, olha que loucura que eles vivem, e olha a maravilha do judaísmo. Ética, moral, amor ao próximo, direito à legítima defesa, direito, deveres, responsabilidade, objetivo na vida, que maravilha! Então, é óbvio que essa comparação ocorre e você fica feliz. A Torá fala que Hashem fez muitas criações. Em uma delas, o Zohar fala que Hashem criou os dinossauros. E o Zohar fala que esse é um dos entendimentos, uma das conotações de Taninim Gdolim, que significam esses animais, que eles eram monstruosamente grandes. E o Zohar fala uma bomba atômica. Diz que restos desses seres vão ficar no mundo final, ou seja, o nosso mundo, para que a gente tenha sempre perguntas sobre a providência divina e que a gente também sempre seja testado sobre a providência divina. Por quê? Porque cada coisa maneira que descobre no mundo vem à tona. Uau! Será que a Torá fala disso? Será que ela vai contra a Torá e agora como será? Então a pessoa fica amedrontada. E o mais legal de todos é que tudo que vai acontecendo no mundo, a Torá falava. Triângulo das Bermudas, a Torá fala. Rashi, na página 8, Tratado de Brahot, fala que existe um local do Oceano Atlântico onde ele tem uma configuração diferente e aonde lá existem certos tipos de metais que quando eles se colidem, eles puxam tudo que é de metal. Então, todo mundo que está andando de barco tinha que ter uma corda muito grossa.
o Rashi fala, para se salvar, onde essa corda fica conectada com outro barco até o porto. E aí, se um fizer sinal que está começando a ser puxado, eles tentam do porto salvar esses barcos puxando, porque sabiam que tinha alguma reação que puxava. Hoje em dia, a ciência, depois do ano 2000, começa a achar que quando tem placas tectônicas que batem debaixo do chão e sai muito gás metano que se conecta com a alta taxa de oxigênio debaixo d'água, eles começam a se formar num imã gigante que puxam tudo que é de metal. E aí se deu a explicação para os 5 caças americanos que saíam para a última operação em 1945 e que desapareceram no Oceano no Triângulo das Bermudas, onde os 5 caças, ao mesmo tempo, perderam a coordenação, né, quantos graus eu estou para o norte, perderam tudo, a bússola começou a ficar louca, o rádio começou a parar de funcionar, e o pior, os 5 caças foram encontrados, um do lado do outro, praticamente debaixo do mar. Por que isso é absurdo? Porque dentro da probabilidade matemática, poxa, se você tem 5 aviões com mais de 1.500 km por hora, às vezes mais de 2.000 km por hora, eles caem no mar, é capaz de se encontrar um aqui, outro no Havaí, outro em Cuba, porque eles, com aquela velocidade toda, caíram no mar. Não vou dizer que eles estavam quase de mão dada. Um foi encontrado aqui, alguns metros depois, outro aqui. Inacreditável. Torá já fala disso. Porque o Deus que criou a Torá, o Deus que criou o mundo, é o Deus que deu a Torá. Olha que coisa maravilhosa, Baruch Hashem. Então, isso é questão da lua, questão do dinossauro, questão do dilúvio, questão do porquê que existe semana no mundo, porquê que existe 6 dias Shabat. Pessoal, tem tanta coisa para falar Torá e ciência que eu fiquei até perdidinho. Eu fiquei louco, eu anotei tantos pontos, porque essa aula dá para dar umas 3, 4, tranquilamente, assim, 3, 4, brincando. Pode me cobrar daqui a um tempinho, umas 2, 3 semanas, um mês, de novo uma aula sobre ciência Torá, porque, ó, os próprios sinais do peixe, pessoal. A Torá fala que para um peixe ser kasher, ele precisa ter 2 sinais. Ele precisa ter escama, ele precisa ter barbatana. Por outro lado, vem a nossa querida Torá, só mais 300 pessoas ao vivo, vem a nossa querida Torá, na Torá oral, e diz que há uma promessa, há uma regra na Torá oral, qual? Todo peixe que tem escama, obrigatoriamente também terá barbatana. E aí começam alguns problemas se o judaísmo fosse, se por acaso a Torá fosse criada por seres humanos. Se fosse um ser humano, ele seria muito burro, porque ele criou uma Torá fenomenal e do nada ele vai lá e se coloca em xeque-mate, ele se coloca em risco, porque a gente conhece mais planetas de fora, Marte e a Lua, do que o fundo do mar. Nós não conhecemos nem 2/3 do oceano. Imagina na época de Moshe Rabbeinu Moisés. Quem seria o burro que garantiria que todo peixe encontrado com escama também vai ter barbatana? Para que se colocar nesse risco? Para quê? Não fala isso. O judaísmo não tem medo. Porque não é uma pessoa ter medo ou não, é Hashem. E para Hashem não existe relação com o conceito orgulho maioral. É Hashem. Ele é o criador de tudo. Então ele vai lá e falou numa boa, numa nice. Pessoal de boa aqui para todo o Galeration, para que vocês saibam, todo peixe que tem escama vai ter barbatana também. E não tem regra diferente. Passa ano, entra ano. Sai ano, entra ano. Todo peixe com escama vai ter barbatana. Tanto que a Torá fala que já é um sinal claro. Encontrou peixe com escama, tem barbatana. Até que tem uma história famosa, que no final do século XVIII, 1880, foi encontrado por um cientista lá, meio Zé Ruela, vou dizer o porquê que ele é Zé Ruela, foi encontrado um tal peixe lá, que tem escama e não tem barbatana. Ih, rapaz, isso deu o que falar. Se tivesse Facebook na época, só ia, se tivesse Twitter, ia ser os top ratings, só iam falar disso. O que aconteceu? Aconteceu que os judeus falaram, pô, me dá esse peixe aí, quero dar uma olhada nele. Torá garante, Hashem garantiu, Deus criou o mundo, ele falou. O que eles perceberam? Depois de pegar alguns peixes da espécie, perceberam que eles tinham barbatanas mínimas atrás das algarras
e que essas barbatanas eram quase que... Tem um nome que fala isso? Tem um nome em português que se fala? Atrofiado. Que ela é praticamente atrofiada, quase que parecendo que inutilizável. E aí os cientistas estavam achando que não tinha barbatana. O pior é que eles cientistas ajudaram os judeus. Por quê? Porque era uma época onde os judeus estavam caindo muito, por causa de pensamentos ainda iniciando com o comunismo, né? Estavam caindo muito por causa de filosofias ateias, o pessoal estava perdendo o judaísmo. E aí, quando veio essa bomba de que acharam peixe com cama e sem barbatana, o pessoal ficou, ih, meu avô que é religioso vai ficar triste, hein? Eu não. Eu já sou meio loucão, sou de boa, sou filósofo ateu. Mas meu avô vai ficar triste. Aí, quando um tempo depois saiu a notícia que, na verdade, aquela barbatana era atrofiada, e obviamente até aquele cientista alemão teve que assumir isso, aí virou festa, porque se ajudou a fazer Kiruv, ajudou a aproximar os judeus da Torá, que nem tinham pensado antes de se aproximar. Mandaram bem no final, parabéns por eles. Pessoal, olha que legal. O peixe é impressionante, porque você tem mais de 100 mil espécies de peixe, vai continuar achando talvez mais 100 mil, e a regra continua. Continua. A Torá fala para a gente também de uma coisa que está escrito na Guemará e no Zohar, sobre o que acontece quando a pessoa morre. E é interessante que cada vez mais abrem instituições, principalmente nos Estados Unidos, para estudar pacientes que passaram pela experiência de quase morte. Uma das pessoas é a minha sogra, mãe da Berta passou. E que quando voltam, independente se eles tinham religião ou não, independente se eles eram ateus ou não, independente do que você quiser como variável, eles viam praticamente a mesma coisa. Eu saindo do corpo, me sentindo flutuando, e eu vejo todo mundo me vendo ali falecido, e eu começo a me elevar, e eu sinto que alguém está me levando, e eu vejo um túnel de luz, que todo mundo vê esse túnel de luz, e uma luz no final que passa amor, alegria, e aí você entra para essa luz, e depois você é julgado, e aí você vê sua vida passando como um filme. Pessoal, milhões de pacientes que passam por morte clínica veem a mesma coisa. O que é interessante? É que aqui em Israel não é diferente. Eu até tenho uma aula, né, sobre o rabino que morreu por 19 horas. Foi considerado, entre aspas, o recorde Guinness. Só não entrou no recorde Guinness porque o livro não queria falar nada religioso, nada ligado à religião. E o rabino falou, não, se não é para elevar o nome de Hashem, eu não quero. Era um prêmio de $50 mil e ele apareceu no recorde Guinness. É um rabino que é meu amigo, e ele está numa aula que eu traduzo. Imagina, 19 horas ele conta tudo que ele viu. Quer dizer, ele não consegue contar tudo nessa aula porque é curta. E aí, o que acontece? Começaram a perceber que em Israel, começaram a pegar casos de pessoas que eram cegas. A pessoa é cega. Ele passa por morte clínica, e quando ele volta, o que ele fala? Ele fala, uau, eu vi enfermeira, que ela tinha um brinco pequenininho. Certamente, para entrar na área cirúrgica, não pode ter brinco grande. Assim o paciente fala, o brinco era assim. Falei, como assim? Você é cego? Mas eu vi isso. E aí tem um caso de Israel que eu acompanhei já tem alguns anos, que o neurologista falou, não sei qual a explicação que dá. E ele até falou brincando. Ele falou, eu rasgo meu diploma, mas eu não entendo o que está acontecendo aqui. Como pode ser uma pessoa surda escutar? Como pode ser uma pessoa após a morte escutar? Para começar. O problema não é que ele era surdo e escutou. Pior do que isso, ele morreu. Como é que ele escutou? Não está chegando oxigênio no cérebro dele. 3 minutos, a princípio, sem oxigênio chegando no cérebro, as células cerebrais morrem, a pessoa morre. Tem pessoas que morrem por horas e voltam. É inacreditável. Pessoal, o DNA também... O DNA, ele é como um código, onde mostra que o código da vida no ser humano, no animal, o DNA, que está ligado à vida, quando se estuda toda a célula por dentro,
se vê que as espirais que estão ligadas a cada parte do núcleo do DNA, ele forma o famoso, todo mundo já sabe disso, já saiu até em Fantástico, Globo Repórter, Yud Kei Vav Kei, o nome de Hashem. Yud, 10 voltas de espiral no DNA, depois se dá outra volta que é 5, depois se dá outra que é 6, e depois outra que é 5. Mostrando que as espirais, as voltas que existem em cada ponto do DNA, ele é exatamente o nome de Hashem, o nome de Deus. Ado-Nai, que é feita pelas 4 letras, Yud, que vale 10 na numerologia judaica, Rei, que vale 5, Vav, que vale 6, Rei, que vale 5 de novo. Por que isso é tão interessante? Porque é justo no DNA, no nosso código, o código de informação que existe, que é passado de forma hereditária, que é passado por milhares de anos. E, obviamente, pessoal, a gente não poderia deixar de falar do Brit Milá. Cada hora sai uma coisa nova sobre o Brit Milá, circuncisão judaica. Né? A ONU, em 1950, chegou a proclamar que se toda a África subsaariana, os homens fizessem Brit Milá, circuncisão, você salvaria talvez 1 milhão de vidas a cada 10 anos. Porque quando a pessoa tem a circuncisão, como o judaísmo manda, 50% de chance a menos de contrair vírus da HIV. E tem gente que fala que é mais de 50%. 0% de chance de causar câncer de útero. Porque normalmente o problema é que naquela pelezinha de quem não tem a circuncisão, rapidamente se junta sujeira. Só vai fazer relação sexual. A glândula do pênis bate na parede uterina, vai levando sujeiras que o órgão não está acostumado a receber. E aquilo vai criando um cancro e vai criando, às vezes, um câncer maligno. E quando a pessoa não tem a chance de ter essa pele que junta essa sujeira, cai para 0. Chance de pegar sífilis, gonorreia, qualquer doença transmitida, tudo baixa que nem louco. E a Torá fala que o Brit Milá tem que ser feito no 8º dia de vida. Justo no 8º dia de vida, 7º, 8º, 9º, são os dias que o bebê tem a maior taxa de coagulação do sangue. Escuta isso aqui, meu amigão. A criança acaba de nascer. Eu sei porque eu tenho filhos. Quando o filho acaba de nascer na maternidade, nada pode ser ter ponta. Tudo tem que ser arredondado, nada pontiagudo, porque um corte no bebê de 1, 2 dias pode não coagular. Se você não vê, é perigosíssimo. Cortando as costinhas de roupa, ninguém vê. Aquilo pode causar uma hemorragia, porque a taxa de coagulação no sangue é muito baixa. Eu não sou médico, mas todo mundo sabe que está ligado ao quê? A vitamina K. Que ela cria algo chamado, que é protombina, vitamina K alta no sangue, cria protombina, e a protombina responsável pela alta taxa de coagulação no sangue. Então a gente vê que quando a pessoa é bebê muito pequenininho, taxa baixa de coagulação. Quando chega para o 7º dia, começa a aumentar. No 8º dia, voa a taxa de coagulação, que justo é o dia que Deus mandou o homem judeu fazer Brit Milá. Tanto que não tem cirurgia, não dá ponto, nada, não faz nada. Você pega, faz um curativo, pega álcoolzinho esterilizado, faz um negócio, acabou. Depois você passa remedinhos, pomadinhas para não sentir dor, acabou, meu amigão. Você faz o Brit Milá com o 9º, 10º dia, às vezes pode ser que vai sangrar mais, porque a coagulação do sangue cai para 70% e fica assim basicamente pelo resto da vida. Podem também ter coisas que ocorrem durante a vida, que aumentem a taxa, baixem a taxa, mas essa é a média. Aí você vai me dizer que é o quê? É o acaso também? Mais de 3.300 anos, estamos falando de quase 4.000 anos. O povo, desde hebreu até judeu, faz Brit Milá com 8 dias de vida. E aí você descobre, 4.000 anos depois, que é a melhor data possível, e que Brit Milá não é mutilação como o mundo falava, é a salvação de muita coisa. Muita coisa. Muita gente aí, muito meninão que fez besteira por aí, foi fazer exame de sangue e deu negativo para vestir AIDS, porque tinha Brit Milá, porque tinha circuncisão. Por saúde é bom fazer. Então a gente começa a perceber que é incrível. Quanto mais a ciência evolui, a ciência sim precisa evoluir, e é bom que evolua,
Porque quanto mais a ciência evolui, quanto mais o ser humano tem sabedoria na questão exata da razão dos estudos, mais fica legal. Porque mais você fala, uau, então a Torá é assim, uau, então é desse jeito. E a última para fechar é a abelha. A Torá fala que qualquer dejeto, qualquer coisa que saia de inseto é impuro, como o próprio inseto. A Torá proíbe comer qualquer inseto, qualquer animal rastejante, tudo proibido. Réptil, tudo proibido, nível altíssimo de impureza. Inseto tem um dos piores níveis de impureza, junto com répteis. Estamos aí com mais de 320 pessoas ao vivo. E aí você vê que a abelha, a princípio, é igual. Você pega uma abelha, e se você não tiver um microscópio, meu amigão, e se você tiver um laboratório, você jamais ia entender o que a Torá diz. A Torá fala, fica tranquilex. Não exatamente com essa palavra, mas ela fala, fica tranquilex. Pode comer o seu melzinho, por quê? Porque a Torá fala que o mel que sai da abelha não é do mesmo sistema digestivo do que ela come e sai como dejetos. É como se fosse um segundo estômago. E hoje em dia se sabe que assim é. É uma outra forma que existe pelo sistema interno digestivo, é separado para fazer o mel e volta. E a Torá fala, é kasher, é puro, pode ser comido mel. Mel de abelha aqui no favo, mel de abelha na flor, pode comer, ambos pode comer. Então você fica, uau! Olha como é que a Torá não precisa de microscópio, Torá não precisa saber a taxa de protombina e coagulação do sangue. A Torá sabe, amigão. A Torá falou, tá falado. Então, quando a Torá fala pra gente que ela tem moral para falar, eita, que moral a Torá tem? Eita, rapaz, que moral que a Torá tem? Quando ela te fala para o homem judeu, bota tefilim. Quando fala para a mulher judia, acende as velas. Quando fala para o homem e para a mulher, usem recato. Sabe, não expõe o corpo de vocês, nem homem nem mulher. Sabe, é igual uma bolsa de $1 milhão. Você não gostaria de andar com uma bolsa de $1 milhão transparente? Porque você sabe que o dinheiro é importante para você. O seu peito, o seu corpo, a sua barriga, a sua cintura, as suas linhas, tanto do homem e da mulher, são para você, são para tua esposa, são para teu marido. Para que usou toda a galera? Não é para a torcida do Flamengo. É para você, para tua esposa. Então, assim como você não andaria com uma bolsa de $1 milhão transparente, porque você não quer chamar atenção, nem o nosso corpo também. A gente aprende que a ética da Torá, a moral da Torá, os mandamentos dela, são eternamente modernos. A Torá nunca mudou nenhum mandamento. Sabe por quê? Porque a Torá sempre foi moderna, porque ela é a palavra de Hashem. Se Deus falou, meu amigão, está acima do tempo e do espaço, está acima do ontem, do hoje e do amanhã. Ele é perfeito para ontem, para hoje, para amanhã e, obviamente, para o céu agora. E é por isso que todos os judeus que estão ouvindo, principalmente, importância de a gente se conectar com a Torá, importância de a gente estudar a Torá, fazer mitzvot, se aproximar de uma comunidade judaica, se aproximar de rabinos, se aproximar, casar entre o povo judeu, fazer tudo certinho, porque depois a gente não tenha remorso. E todos os não-judeus que estão escutando, eu com muita alegria eu recebo vocês a cada aula, se importem com as 7 leis de Noé, com a ética e moral judaica, com a ideia de colocar o conceito de um Deus no mundo, e assim a gente vai ter um mundo cada vez melhor. Que a Hashem abençoe muito vocês, dê para vocês somente alegria, Torá, mitzvot, motivos para comemorar, que a Hashem dê para você uma semana maravilhosa, cheia de alegria, felicidade, tudo que a gente peça para a Hashem, ele diga assim, que a Hashem cuide da gente somente com decretos doces, com amor, como um pai emocionado pelos filhos de quanto ama, tratem o filho e muito mais devido à piedade eterna de Hashem, que assim seja todos os dias. Amém, amém. Vai Torá, galera. Tudo de bom. Torá na veia. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Shavua Tov, Umevorah.